o Brasil, o presidente Lula disse isso hoje, que é muito cobrado por Janja, a primeira-dama, para que o governo tenha mais mulheres em cargos de liderança. Eu sofro uma pressão muito grande. Eu quero que você saiba, eu tenho em casa uma mulher que ela não pode ver uma fotografia minha só com homem, que ela fica puto da vida comigo, fica puto com o Stuka. Ela fala, manda o Stuka publicar fotografia com mulher, só homem nesse negócio. E às vezes é verdade, ainda há uma dominação nas mesas que a gente faz, a maioria é homem, nas coisas que a gente faz, a maioria é homem, porque é uma questão que nós temos que aprender. Pois é, e não sei se fez efeito, mas o presidente Lula indicou hoje a advogada Vera Lúcia Santana Araújo para uma das vagas abertas no Tribunal Superior Eleitoral. A escolha foi confirmada pelo UOL, deve ser divulgada no Diário Oficial da União. Vera Lúcia vai ser a primeira mulher negra a ocupar o TSE, a segunda mulher negra a integrar o TSE. A Vera várias vezes participou aqui como convidada, né, comentando assuntos jurídicos aqui com a gente no All News. A última participação, salvo engano, no máximo tem 2 semanas, menos do que isso. Ela vai assumir a cadeira da ministra substituta da classe de juristas que foi aberta com o fim do mandato de Maria Cláudia Buchianeri em agosto. Sakamoto, havia toda uma pressão para a vaga no Supremo, né, mas o presidente Lula tem tentado, digamos assim, compensar, né, com essas vagas do TSE. Diego, eu até vou. Primeiro que é o seguinte, a Vera Lúcia estava cotada para substituir a Rosa Weber. Quer dizer, cotada, havia uma campanha da sociedade civil. Na prática, nunca esteve de fato cotada, porque o Lula nunca colocou que ele indicaria uma mulher negra ao Supremo, apesar de uma campanha muito forte da sociedade por isso, porque não tem mulheres agora não tem, já tem a Carmen Lúcia no Supremo, né? Negros, o Cássio Nunes Marques se identifica como pardo, né? E o Dino se identifica como pardo, né? Então são 2 de 11, né? Mas mulher negra nunca houve no Supremo, deveria haver. O Lula poderia ter colocado, não colocou. E a Vera era um dos nomes principais, nomes defendidos pela sociedade civil, por juristas, para ocupar essa cadeira. Eu queria até colocar, o Diego, que aproveitar, né, e fazer um gancho de um outro assunto que eu tratei também, porque é o seguinte, saiu hoje o resultado do censo 2022 com relação à distribuição dos estratos, grupos étnicos da sociedade, né? E o que que acontece? O número dos que se declaram pardos subiu, foi de 38,5 para 43,1 até 45,3, né, entre o censo de 2000, 2010 e 2022. Enquanto isso, o número de brancos caiu de 53,7, 47,7 até 43,5. Considerando que negros também subiram, 6,2, 7,6, 10,2, e considerando que convencionou-se que negros são a somatória de pardos e pretos, né? Os pretos subiram, como eu falei por último, e agora o número de negros da sociedade passou em 2000 de 44,7 para 55,5 agora. Significa que foi por crescimento vegetativo, a diferença entre nascimentos e mortes? Não apenas, são pessoas que antes não sentiam, não tinham coragem de falar, ou não queriam, ou tinham vergonha de falar que eram negras devido ao preconceito sofrido por esse grupo na sociedade, né, e passaram a falar a partir do momento que há campanha de valorização dos negros, e também por resistência, de falar, eu sou negro, sim, né, como forma de resistência. Então, o Brasil, ele se tornou um país mais negro. Mas ele sempre foi assim? Vocês entenderam a brincadeira. Não é que ele se tornou, é que ele se reconhece agora, de fato, como um país mais negro. O país é mais negro, tem mais negros do que brancos. Já tinha em 2010 por um pouquinho, agora as pessoas se declaram mais negras do que antes. Só que, ou seja, o Brasil é um país que, diante do mundo, vai se colocando como óbvio, né? Um país que houve um dos principais destinos da diáspora africana, né? Em que africanos foram trazidos à força durante séculos para serem escravizados aqui, e depois da Lei Áurea submetidos ao racismo estrutural, que mantém as oportunidades afastadas, mais difíceis para esse grupo, em detrimento aos brancos, né? Acontece, aí eu acho que é interessante colocar, que é o seguinte, enquanto isso rolou, enquanto você teve esse aumento, e aí por isso se conecta a questão da Vera Lúcia no Tribunal Superior Eleitoral, porque enquanto tivemos um aumento do reconhecimento, do autorreconhecimento dos negros na sociedade brasileira,
Por outro, você tem a manutenção de uma minoria dos negros no Congresso Nacional, nos governos estaduais e distrital, nos ministérios, nos tribunais, mas também nas presidências de grandes empresas, nos conselhos de grandes empresas, nas reitorias das universidades, na direção de partidos políticos. Né? Dos ministros de Lula, 11 dos 38 se afirmam pretos e pardos, ou seja, dá 29%. Na Câmara dos Deputados, 26% foram eleitos em 2022, né, como preto ou pardo. Dos ministros do Supremo, como eu falei, Cássio Nunes Marques se reconhece como negro, hoje é um de 11, chega o Dino, né, que se reconhece também como pardo, ambos se reconhecem como pardo, que vai representar os dois juntos 18% da corte, mas eles são 55% do Brasil. E aí faz como? Né? Aí faz como com essa diferença entre os 55,5% e tudo isso? É por isso que precisa de políticas afirmativas, é por isso que precisa de recursos, no que a Justiça Eleitoral garanta que recursos destinados a esses grupos, negros, mulheres, sejam respeitados. Mas toda vez que esses recursos vêm a público, né, vocês são colocados, as eleições têm que ser cumpridas, os partidos descumprem e logo na sequência eles se auto-perdoam no Congresso Nacional. Aí fica difícil. Esperamos que a chegada de Vera ela consiga ajudar a botar ordem nesse assunto, fazendo com que quando isso aparecer no tribunal, seja julgado sobre a ótica de quem sabe que o Brasil tem uma maioria negra, mas que é jogada para baixo do pano. É isso, uma profissional super competente, né? Tem tudo para fazer um bom trabalho no TSE. Bom, Thales, quero te ouvir também. Diego, eu estava olhando aqui, em março, a propósito de um documento assinado pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, pelo Grupo Prerrogativas e o Coletivo de Defensores e Defensoras pela Democracia, também a Associação da Advocacia Pública, etc., várias entidades defendendo mulheres no Supremo, e especialmente mulheres negras. Uma negra seria, abre aspas, a singular oportunidade de supressão da lacuna reveladora da baixa intensidade da democracia negra. Nessa coluna, se chamava Advogada Negra entra na disputa para ser indicada por Lula para a vaga no STF. Eu dizia que a mascotada era a Vera Lúcia. Eu não sei se foi um acerto ou um erro, porque acabou que ela não foi para o Supremo e está indo agora para o STJ. Ela não foi para o Supremo porque o Lula resolveu colocar homens e brancos. E ele está devendo uma negra do Supremo. Tudo bem, ele está compensando no STJ, botando a Vera Lúcia, botando outras negras, etc. Mas ele está devendo uma negra para o Supremo Tribunal Federal. Isso ele não deixou de dever, vai continuar devendo. A Vera Lúcia, tudo bem, ela é muito competente, merece, era muito benquista entre os petistas, esse pessoal desse documento, o Grupo Prerrogativas, etc., todos eram amigos dela, apoiavam ela, mas o Lula está devendo. Não está paga a dívida.